Oi, Querida, tudo tudo bem? bom? Graças a Deus, tá tudo bem. A frase do Graças dia é emagrecimento. a emagrecimento. O povo que emagreceu também, já engordei aqui nessa quarentena já, né? Então, você é a Não, pessoa que vai então, me... vamos nos sentir normais, né? Tem saído pipocado uns artigos aí, até fora do Brasil, que já está mais tempo o isolamento social em alguns países, né? Parece que na Espanha, a cada 10 pessoas, 9 ganharam peso de 3 a 5 quilos. Acabou de sair uma pesquisa sobre Cara, isso. E aí somos normais. então, Andréia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, querida, por você estar aqui Obrigada. conosco. Eu que É, agradeço. eu vou pedir para você se apresentar para a galera que não te conhece ainda, para esse pessoal que não te conhece E tá ainda. cheio de paciente entrando aí que eu tô vendo. Saudade, porque eu não tô atendendo presencial já tem, eu acho que foi já 13, já 12 de março a última consulta. E aí, depois só online e alguns ensaios de voltar, mas aí libera ou não, a gente ficou naquela, ficou só online. Mas vamos lá, para quem não me conhece, né? Meu nome é Andréia, eu sou nutricionista, atendo no Rio de Janeiro em consultório, sou nutricionista clínica e trabalho aí ajudando pessoas por várias razões aí que procuram alimentação para melhorar a saúde, enfim. Aí a Cláudia vai falar, porque tem gente que não te conhece também, né? Bastante, né? Então, gente, eu sou a Cláudia Mastre, né? O meu canal no YouTube chama Tempo de Brilhar, é Tempo de Brilhar, né? E eu tenho uma história com alimentação, Andréia, né? Você já sabe, eu conheci Tem a um Andréia lá. pouquinho, mas aí você vai contar mais. Eu conheci você, né, Andréia, lá no IBC Coaching, quando eu trabalhei como staff voluntário, que a gente chama de anjo, É. né? Foi um encontro maravilhoso, foi algo incrível, fantástico, uma turma incrível, inesquecível, tenho amigos de lá, né? Que ficaram meus amigos até hoje. E a minha história com a alimentação foi porque eu sempre fui bem magra, mas quando eu cheguei aos 16 anos de idade, eu comecei a engordar por conta de problemas emocionais. E eu sofri de muita coisa, inclusive de distorção de imagem, né? Eu fui uma pessoa que eu emagrecia, mas eu me enxergava gorda. Então é uma história longa que não vou falar aqui. Mas Mas eu você conheci saiu quanto do teu peso nessa época dos 16 anos, Cláudia, para eu entender? 10 quilos a mais? porque, na verdade, eu sempre fui muito magra, eu sempre fui muito abaixo do meu peso. Mas era normal, eu era uma pessoa normal, só que bem magrinha. E aí, por conta de problemas emocionais, nos 16 anos de idade, eu comecei a engordar. E aí eu engordei num ano, tipo, 15 quilos. E aí, para mim, foi, para minha mente, adolescente. Aquela pessoa, né, que adolescente já se acha um monstro às vezes, né? Então, para mim, foi muito difícil para o meu emocional, né? Eu passei uma adolescência muito difícil, muito complicada, com bullying, com uma série de coisas, sabe? Então, para mim, foi muito complicada a vida com relação a isso. E eu achava, inclusive, André, que eu ia estudar nutrição. Eu achava que, por causa dessa dor, eu um dia iria me tornar nutricionista, né? E aí, isso eu sofri a vida toda. Até os 40 anos de idade, eu sofri. Eu era descontente com o meu peso, eu não conseguia deixar um peso normal. Até que eu conheci uma nutricionista que era coach, né? E aí, através de um plano que ela fez, através, na verdade, de uma sessão de coach grupo e de um plano que ela fez para mim, aí a minha vida mudou completamente. Aí eu fui falar, gente, eu quero. Ela me libertou da carbofobia, da distorção de imagem e de muita coisa, porque o meu problema não era a alimentação em si, era um problema mais emocional também, né? Era um problema de não me aceitar. As pessoas Então, não são iguais, né? Ninguém ganha peso pelo. Existem semelhanças, né? Quem está te ouvindo, de repente, está se identificando. Mas quem está te ouvindo, às vezes, e tem obesidade ou sobrepeso, pode estar falando, ah, mas isso não tem a ver comigo, né? Então, as razões não são as mesmas. Cada um tem uma história para contar. Um sobrepeso não é igual a obesidade, né? Então, as coisas são diferentes. As pessoas são diferentes. Não é à toa que a nossa digital é diferente. Eu falo muito isso, né? Então a dieta vai funcionar para cada um de uma maneira, as terapias são múltiplas, tem que ser, porque as razões também são múltiplas, né? A obesidade é uma doença multifatorial.
né? Sim. Então, legal que você teve que reconhecer algumas coisas em você e encaixou de achar uma maneira para você se encontrar com 40 anos, mesmo depois de ter emagrecido, né? Mas a Porque questão afetou é... a minha saúde. Afetou, porque Uhum, aí entrou em colesterol, eu tive problema que parecia que eu tinha labirintite, não era por conta da alimentação. E aí, quando eu consegui encontrar essa nutricionista coach, que ela mudou a minha vida, aí eu fui querer saber o que era coach. E aí que eu falo também para as pessoas que eu não sou a favor da pessoa que é só coach, né? Eu acho que eu em trabalho direção ao também. emagrecimento que você está falando, né? Uhum. Sozinha, sem uma nutricionista, porque eu já ajudei pessoas a emagrecer também como coach, mas sempre com a ajuda de uma nutricionista ou de um profissional, Uhum. né? Porque até essa live vai para o meu canal e eu preciso explicar isso, né? Porque eu já fui muito criticada no canal, porque as pessoas acham que eu trabalho com emagrecimento e eu não trabalho sem ajuda. Meu esposo é hipnoterapeuta, ele ajuda também com relação à hipnose clínica. E se a gente percebe que a pessoa precisa, ela precisa de uma nutricionista ou de um médico. Jamais a gente trabalha como coach sem ajuda profissional. Eu acabei ficando com o coach e aí eu não quis seguir a questão da nutrição, apesar de achar lindo a tua profissão, amar, achar o máximo. E aí, né, você hoje está aqui para nos ajudar a emagrecer, porque eu já engordei um pouco. E eu vou perguntar um monte de coisa, vou aproveitar, né, Andréia, para te perguntar um monte de coisa aí. Aproveite. Então, assim, eu não gosto muito de carne, então eu gosto de ovo, e o ovo é polêmico, né? E aí eu queria saber dessa polêmica do ovo. O ovo faz bem, faz mal, tem quantidade? Como é que é essa A gente, história do ovo? a gente até brincou antes, né? Para fazer a live, você perguntou, né? Como é que você quer fazer? Eu falei, fica à vontade, faz como que se você estivesse numa consulta, aproveita aí, né? Você falou oba. Então eu senti que essa do ovo foi pessoal, né? Mas Não, tudo aqui é pessoal. Tudo está escrito e é pessoal mesmo, gente. É pessoal porque a pessoa engordou também. Vou aproveitar, né? Vamos emagrecer. Preciso emagrecer. O ovo já teve suas fases, né? Eu me formei em 96, né? Comecei a faculdade em 92. Então a gente tinha aí tradicionalmente essa questão do ovo bem restrita na alimentação, né? Até porque existia aí limitações e ainda tem alguns protocolos aí, principalmente em doenças cardíacas e dislipidemia, que limita essa quantidade de colesterol da dieta, e o ovo é um alimento de fato rico em colesterol. Um ovo, ele tem em torno de 200, um ovo grande, né, que tem tamanhos, né, mas um ovo grande, ele teria de 200 a 300 miligramas de colesterol, e isso, às vezes, é o recomendado para a ingestão diária de uma pessoa cardíaca, por exemplo. Né? Então, se tinha aí uma questão de limite, porque entendia-se que o alimento é fonte de colesterol. Mas aí a coisa evoluiu, né? E a gente hoje já tem uma outra concepção de que não é apenas o que a gente ingere. Então, essa relação do alimento conosco, com o ser humano, não é apenas quantitativa. Vai depender de uma série de questões metabólicas, hormonais, de como que esse alimento vai se comportar. Uma vez que a gente tem aí o consumo de certos produtos. Então, assim, hoje, esse mito em relação a colesterol e doenças cardíacas já caiu um pouco, porque a gente percebe que tem pessoas que fazem alta ingestão de colesterol na dieta, e esse colesterol dietético, ele representa 30%, tem artigo que fala em 20% do colesterol que vai aparecer lá no seu sangue. Né? Então, a participação maior é da produção endógena que a gente fala. O que é? O órgão que produz colesterol no nosso corpo é o fígado. E a gente tem função para esse colesterol. O colesterol, ele faz parte, por exemplo, da formação de hormônios. Né? Então, é normal até, por exemplo, eu sei que você vai falar aí também um pouquinho, mas é normal a pessoa, por exemplo, em uso de anticoncepcional, ter um aumento de colesterol pelo uso do contraceptivo, dependendo do anticoncepcional. Então, assim, quando você tem uma mudança hormonal, às vezes você pode aumentar esse colesterol. E o consumo do ovo passou a ser visto de outra forma, porque você entende que se o fígado produz 70%, 80% do colesterol que está no sangue, esse peso é muito maior. Mas como que esse fígado vai produzir menos ou mais? Então tem questões genéticas, tem questões dietéticas,
E aí você ampliou o entendimento da dieta nesse aspecto. O consumo de alimentos, de gorduras saturadas, de gorduras trans, o consumo de excesso de açúcar, farinha branca, refinados, o próprio consumo excessivo de calorias, né? E eu tô falando só em relação à dieta, né? Tem a questão de atividade física, mas eu tô falando do que eu entendo melhor, eu vou falar da dieta. Então isso contribui, tem um impacto maior do que o consumo de colesterol em si. Então isso relaxou um pouco mais as recomendações do consumo do ovo na dieta, né? Então pessoas que consomem 5, às vezes mais ovos por dia, e isso não contribui para aumentar o colesterol, né? Às vezes contribui até para aumentar o bom colesterol na dieta. E aí você até colocou aí uma questão, né, de limite, né? Quanto de ovo eu posso comer? Cláudia, a resposta não é simples. Vai depender do cálculo da sua dieta, do que é preconizado para você. Se você está numa dieta hoje de manutenção, vai ser preconizado uma quantidade. Se você está querendo emagrecer, vai ser preconizado uma outra quantidade. Nessa quantidade, pensando em emagrecimento, que é o tema da live, pensando em emagrecimento, vai ter que bater com o cálculo de proteína e gordura da sua dieta e o cálculo calórico. Então, para a gente ter ideia assim, de quantidade, normalmente as pessoas quando vão substituir, que você comentou que você não gosta muito de comer carne, então aonde entra a carne na alimentação do dia, do plano alimentar? Almoço e jantar, né? Então, o almoço e jantar substituindo pelo ovo. Normalmente as pessoas substituem por quanto? 2, né? Come dois ovos no lugar do frango, por exemplo. Você tem que, em 100 gramas de frango grelhado, já estou falando dele já cozidinho, o famoso frango grelhado seco, né? Sem graça da dieta, aquela dieta branca. Então, essa quantidade de frango, ela tem aí entre 20 e 5 gramas de proteína, né? Um ovo tem 6 gramas de proteína, em média. Então, se você está comendo 2 ovos, você está comendo 12. Metade do que o frango ia fornecer. Aí você fala assim, não, então é fácil, eu vou dobrar, né? Vou comer 4 ovos. Aí eu alcanço a quantidade de proteína que teria. Mas isso, um frango, 100 gramas, ele vai ter mais ou menos 5 gramas de gordura. Esse ovo, 4 ovos, ele vai ter quase 20 gramas de gordura. Então, nessa hora, a gente tem que pensar no quantitativo da dieta. Mas, normalmente, na maioria dos planos alimentares, se a pessoa gosta de ovo, ela pode chegar a 4, 5 ovos por dia sem muito problema, tá? Mas isso tem que ser visto de forma mais individualizada. Se essa pessoa tem diabetes, se essa pessoa tem colesterol mais alto, a gente vai ter que dar uma olhada nessa dieta, tá? Mas, a grosso modo, tem uma quantidade mais ou menos em torno disso pro que a gente fala que é o indivíduo padrão. O que é indivíduo padrão na área de saúde? É um indivíduo de 70 quilos. Aí, se eu peso menos ou peso mais, eu vou ajustando essas doses, tá? Eu sou baixinha, né? Eu sou baixinha, eu peso aí uns 54, sim. Quando eu tô bem, 53, 54 quilos, né? Então, a recomendação básica de proteína por quilo de peso é de 1 grama. Né? Quando você tem algumas dietas mais hiperproteicas, a gente pode estar chegando isso para próximo de 2 gramas. Então, assim, se você pesa 50 quilos ou quer pesar 50 quilos, é mais ou menos como se fosse de 50 a 60 gramas de proteína nessa dieta diária, né? Então, vai depender desse cálculo. É uma coisa bem nesse lado, assim, meio matemática.